Bom dia, amados e preciosos irmãos, que Deus, por sua graça e misericórdia, nos abençoe mais este dia. Mateus, capítulo 18, verso 15. Como se deve tratar a um irmão culpado? Então Jesus dá-nos a instrução de o que se deve fazer. Verso 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Então já começa, primeiramente, é entre os dois, né? Entre ti e ele só. Um irmão pecou contra você, fez algo que você não achou que estivesse correto, então você vai primeiramente a ele sozinho, conversa com ele. Então ele pecou, repreende-o. Agora, se ele te ouvir, der ouvido às suas palavras, então Jesus diz: ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Percebamos aqui que Jesus, ele está citando as instruções do Pai. Deus trouxe essas instruções através de Moisés. Toda palavra será confirmada através de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça ou toda palavra seja confirmada. Agora, se ele não os atender, dize-o à igreja. O que a igreja tem a ver com isto? Nada? Será? E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Então vejam bem que a igreja é uma autoridade. Quer dizer, publicano é o mesmo que dizer um cobrador de impostos. Naquela época era desta forma. Mas a igreja tem essa obrigação, tem esse dever, e é algo que Deus, que o próprio Senhor Jesus deu autoridade para a igreja fazer isso. Agora, a quem a igreja pode fazer assim? São todos ovelhas? Ou aqueles que têm cargo na igreja, eles estão livres disto aqui? Aí Jesus vem mais no verso 18 diz: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Pois onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou eu no meio de vós. Então aí foi quando houve essa instrução de Jesus, é que Pedro se aproximou e perguntou até quantas vezes ele deveria perdoar o seu irmão, né? Então nós vamos descobrir que Jesus também deu a instrução. Ele falou assim, até 7, porque Jesus já tinha dito. Jesus lhe respondeu: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então o perdão é uma tônica. Perdão é uma coisa
essencial, excepcional e necessária na vida cristã. E a disciplina também após a pessoa ouvir a repreensão, após a pessoa ouvir e aceitar a disciplina, porque repreende-o entre ti e ele, se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas suponhamos que aí ele é contumaz, rebelde e não ouve nem 2 ou 3 testemunhos, depois não ouve a igreja. Aí a igreja está, nós vamos perdoar ele. Mas perdoar como? Jesus não disse assim. Jesus diz para considerá-lo. Jesus disse para considerá-lo como gentio e publicano. Era para tirá-lo, a disciplina. Agora nós temos que amar a correção, a disciplina, porque senão nós não somos coisa nenhuma. Estamos simplesmente enganando a nós mesmos, vamos errar e não vamos aceitar ser repreendidos, ser corrigidos. Que cristãos somos? Que pastor sou eu? Que diácono sou eu? Que administrador sou eu? Que eu faço o que eu quero e ninguém pode me disciplinar? Nem a Bíblia. Agora, ser discípulo de Jesus envolve muita coisa. Veja, fazer discípulos cristãos envolve uma ampla extensão de atividades para nutrir, instruir e treinar. O cristão é uma pessoa instruída, gente, nutrido e treinado, para produzir discípulos maduros, porque senão é aquela florzinha de abóbora, é o derreia, como existia, né? Antigamente usava-se esse termo com as crianças, qualquer coisinha estava chorando e estava emburrado, era o derreia. Cristãos derreias é uma linguagem aqui do interior do estado de Goiás, pelo menos, né, que é onde eu sou, nosso interiorzinho aqui. Mas um cristão, ele tem que ser uma pessoa nutrida na fé, instruída e treinada. Paulo diz, eu sou instruído, estou treinado a padecer dificuldades, a sofrer afrontas. O cristão é essa pessoa, do contrário, ele pode estar em processo. Então, para produzir os discípulos maduros, o aprendizado, a devoção e a adoração, a justiça e os serviços cristãos devem todos ser ensinados. Agora, num contexto de cuidado e de responsabilidades. Todos têm que ter responsabilidades, têm que ter cuidados. Mas às vezes nós não queremos ser disciplinados, nós vamos ficar de cara feia, cara fechadas. Mas por quê? Por causa da correção? Se a correção, a disciplina são as saídas da vida, nós devemos estar felizes quando alguém se dispõe a nos instruir, a nos corrigir, a nos treinar. Nós devemos bater palmas para os professores, amar os professores, agradecer a Deus pelos professores que realmente esforçam-se para instruir-nos na vida prática da vida financeira, amorosa, seja ela em qual sentido for. Então, o discípulo bem treinado, o apóstolo, então, ele instrui a igreja, não só com palavra, mas com atos, com ações. E Jesus instituiu a disciplina na igreja. Ele autorizou a igreja a pregar a disciplina. Os apóstolos proibiam ou permitiam certos tipos de comportamento.
Este é o poder de ligar e desligar que Jesus está dizendo aqui, ó. Você é membro da igreja, você tem que sujeitar-se às ordenanças ali, você pode ser ligado ou desligado. Mas, preciosos irmãos, devemos amar a disciplina. Ela é benéfica. Não queira ficar sem disciplina, você se perderá. Hebreus capítulo 12, nós encontramos isso. E já vos esquecestes da exortação que vos admoesta como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo o que recebe por filho. É para a disciplina que suportais a correção. Deus vos trata como a filhos, pois que filho há quem o pai não corrige? Mas vejam a sentença no verso 8. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Agora, e pecados que são públicos? Todos devem fechar os seus olhos, ignorar, com medo de tocar na arca. Isso aí não é uma doutrina bíblica. Pecados públicos, isso é, os pecados que são conhecidos de toda a igreja, devem ser publicamente corrigidos na presença da igreja. Não é lá num quartinho lá, acertar com uma dúzia ou meia dúzia de obreiros que lhes apoiam. Isso aí não é política não, gente. A igreja do Deus vivo não é um local de esconder erros de ninguém, fazer de conta que nada aconteceu. A igreja do Deus vivo é um lugar de fogo, é de correção, não importa quem, é quem pecou que deve ser submetido à correção. Os pecados públicos, os pecados que são conhecidos de toda a igreja, devem ser publicamente corrigidos na presença da igreja. Jesus ensina como proceder desta forma. Ele ensina, já deu as instruções através do apóstolo Paulo. Ora, eles devem ser corrigidos. O propósito da censura da igreja em todas as suas formas é para destruir. Leia 1 Coríntios capítulo 5. É para destruir? Se você olhar a primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 5, você verá que não é para destruir, mas é para a salvação da alma, é para a destruição da carne. O propósito da censura da igreja em todas as suas formas não é punir por amor à punição, mas para levar ao arrependimento e para receber de volta a ovelha desgarrada. Então vejam o que o apóstolo diz em 1 Coríntios 5, daquele jovem. Ele foi punido, ele se juntou à igreja e o entregou a Satanás para quê? Para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é cobrir, fazer de conta que nada está acontecendo. Ah, mas esse irmão aí é o dizimista, fiel à igreja, o melhor. Não, você quer mandar ele para o inferno? Cobrir, ao invés de levá-lo ao arrependimento, a confissão do pecado? Você quer levar ele para o inferno por causa do dinheiro que ele tem? Isso é um evangelho frouxo, enganoso. Mas o pastor já ganhou muitas almas para Jesus e ele, a alma dele não tem que ser ganha, não? Você não tem amor por ele? Quando você cobre o erro das pessoas, você não está dizendo que ama, não, você está dizendo que você quer que ele vá para a perdição. Quando as pessoas cobrem o erro das outras, tampa com pano quente, isso não é amor, isso é falta de amor, isso é a perversão do amor, é uma coisa enganosa que diante de Deus não tem valor nenhum.
Então é desta forma, a vida cristã, tem que ser correta. As pregações têm que ser para nutrir a igreja, instruir a igreja e treinar a igreja para produzir discípulos maduros. O aprendizado, a devoção, a adoração, a justiça e os serviços cristãos devem todos ser ensinados num contexto de cuidado e de responsabilidade. A disciplina, ela começa na casa de Deus. A correção começa na casa de Deus. Não foi isso que Pedro também nos ensinou? A correção começa na casa de Deus. É aí que tem que começar a sermos disciplinados. É daí do púlpito que tem que começar a disciplina. Não engula as palavras da Bíblia. Não as ignore. Não leia só uma parte para cobrir um erro. Então, quando você diz que vai fazer isso por amor, cobrir alguma coisa, isso não é amor. Que Deus tenha misericórdia de todos nós e nos ajude a não ser pessoas sem amor, querer corrigir para destruir a pessoa, mas para levar ao arrependimento, para que alcance a vida, como Paulo fez e instruiu a igreja a fazer na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5. Meus irmãos, que a palavra te cure. Ame a palavra, porque ela é cura, ela é vida eterna. Não é só essa vida efêmera e passageira aqui, não. Ela é eterna. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.